Oi galera, tudo bem? Então hoje eu vou continuar um pouquinho da Bookshelf Tour com vocês e eu vou mostrar essa prateleira aqui, que é a prateleira de livros não brasileiros, então livros estrangeiros já lidos. Eu tenho duas prateleiras dessa dos livros que decidi que iam permanecer em casa, tá? Porque muita coisa eu fui dando embora aí porque eu não tinha intenção de reler. Então eu vou mostrar pra vocês aqueles internacionais que eu já li, que eu gostei bastante, que ficaram aqui em casa e que eles não são parte de coleção, porque as coleções estão todas lá em cima e num outro vídeo eu mostro, tá bom? Vamos lá então. A prateleira é essa aqui. Ela tem bastante coisa, acho que eu vou fazer isso, eu vou cortar o vídeo algumas vezes, tá? Pra não ter desastre de coisas caindo ao redor. Então, vamos começar do começo. O primeiro livro aqui é o Água para Elefantes. Esse livro aqui virou filme, tanto que a capa é a capa do filme, tá? Esse eu não tenho a intenção de reler, mas ele continuou... Isso, tem um gato mexendo no tripé, gente. Ele continuou aqui em casa porque é um livro que eu vira e mexe, eu acabo emprestando para pessoas que estão começando a ler, que querem uma coisa mais simples, com uma história mais fácil, que seja interessante, que tenha uma aventura, uma história de amor bonitinha. Então é um livro que eu gosto bastante de emprestar, inclusive. Aí ele ficou aqui em casa e, bom, não achei ele de tudo ruim, então está aqui. O segundo livro é Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zusak, sei lá. Esse livro, eu não fiquei muito fã dele. Na verdade, ele está aqui em casa porque eu ganhei de presente. Acho que eu tenho até a dedicatória aqui. Yay! Então, como é presente, né? A gente guarda muito, com muito carinho, porque o carinho que a pessoa me deu é o que importa do livro. Então, esse aqui é do mesmo escritor da menina que roubava livros, né, gente? Que é esse aqui que todo mundo conhece. Não vou gastar meu tempo falando sobre ele, tá? Esse aqui, acho que menos gente conhece. Eu confesso que não me lembro muito da história. Eu lembro que chegavam cartas misteriosas, contando umas cenas muito X sobre a vida da pessoa, da personagem. Eu não me lembro muito pra vocês verem, né? Mas eu gostei muito, muito na hora que eu li. Mas não era um assim, nossa, vou salvar. Esse aqui é mais legal. Só que esse tem uma dedicatória linda, então ele é mais especial no meu coração. Em seguida, eu tenho um livro que também está aqui por questão de emoção, tá? Que é O Momento Mágico, do Jeffrey Zaslow, sei lá como é que se fala isso. Esse livro vai contar a história de diversas moças que vão para uma loja muito famosa lá dos Estados Unidos que vende vestido de noivas. E ele vai contar a história delas até acharem os seus vestidos dos sonhos e como foram os seus casamentos e como que elas conheceram os seus noivos e quem foi com elas ver o vestido. E tem histórias muito bonitas, muito trágicas, ou histórias, né, que estamos acostumados já, nada de muito interessante. Mas tem toda uma cultura sobre o que é ser noiva e os Estados Unidos que vendem esses vestidos em grandes saldões muitas vezes, ou que tem famílias tradicionais que costuram os vestidos. E eu li isso aqui no ano em que eu casei, então foi muito bonitinho porque eu estava escolhendo o meu vestido, então foi tipo uma emoção. O próximo livro é um dos meus favoritos da vida, que é o As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Eu gosto muito desse livro, foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. O filme também é sensacional, mas faz muitos anos que eu não assisto. E eu tô doida pra comprar aquele outro livro dele, que é um calhamação, assim, como é que chama? Gente, alguém lembra? Middlesex, isso. Eu preciso comprar, mas ele tá sempre tão caro, aí eu fico enrolando, tá? Mas esse aqui, gente, eu aconselho demais. A gente vai acompanhar, como diz aí o título, né, a história de várias irmãs que, quando na adolescência, decidem todas se matar. E elas fazem isso de maneiras diferentes, em momentos diferentes, e quem tá narrando a história eram meninos, crianças, né, que eram apaixonados por elas e tal. É muito bonita a história, mas bastante tensa, assim, tá? Em seguida, temos o livro que virou, nossa, o estouro do ano passado em filme, né, que é o quarto, da Emma, e eu não vou falar o nome dela, tá? Porque é um nome esquisito. Este livro aqui deu origem, né, ao filme que vai contar sobre um caso que, bom, o livro foi baseado, né, em fatos reais ali, daqueles caras muito loucos, psicopatas, que trancam mulheres em quartos para estuprá-las, etc. E a gente vai ver aqui nesse texto
uma moça que foi raptada quando tinha acho que uns 17 anos de idade e ela já está trancada faz uns 7, 8 anos dentro de um subsolo ali, de um quarto, em que o cara a estupra constantemente e ela tem um filho desse cara e o menino, que chama-se Jack, é quem narra a história pra gente. Então a gente vai ver uma cena de abuso, cenas violentas da perspectiva de uma criança e aí, por consequência, tudo é muito transtornado, né? E o mais interessante é que esse menino nunca saiu do quarto. Por consequência, ele acha que aquilo é um mundo. Então, essa concepção do que é mundo, o que é sociedade, é que é a real discussão aqui. Eu gostei bastante, eu lembro que quando eu comecei a ler eu não sabia do que se tratava a história, então eu não fazia ideia do que estava rolando. A hora que eu me toquei eu chorava em prantos, assim, foi um livro incrível, estupidamente melhor que aquele filme que eu achei bem chinfrim, por sinal. Em seguida temos um Dostoiévski, temos aqui o Crime e Castigo. Esse livro aqui eu ganhei de presente no 3º ano do ensino médio, de um amigo meu que tinha lido. Eu li no 3º ano, olha que ideia de jirico, né? Uma época não muito feliz para ler um calhamaço como esse aqui. Tenho ainda a dedicatória bonitinha. Lembro que foi sofrido, eu fiquei acho que uns 4, 5 meses para ler o livro. Gostei muito. É a história de um cara que decide num belo dia matar uma pessoa, porque a vida dele era um cocô. E aí ele sai e mata. E ele vai, e como ele era um professor, uma pessoa muito decente, criada com toda a educação e tal que os pais puderam dar, ele começa a se punir por este crime que ele cometeu. E ele vai se autoimpor um castigo. A gente vai acompanhar, acho que uns 4 dias da vida dele em que ele vai ficando louco. Ele vai perdendo a noção das coisas, como se ele estivesse se autoincriminando porque a polícia não conseguia pegá-lo. É muito sensacional, mas não é um livro fácil de ler, tá? É um suspense psicológico muito tenso. Depois eu tenho o Castelo dos Pirineus. Esse livro é sensacional, é do mesmo autor lá do Mundo de Sofia, né? Esse livro vai contar a história de dois namorados, 2 amantes, 2 X, que voltam a se comunicar por e-mail, por carta, porque eles passaram por um evento meio sobrenatural quando eles estavam juntos, e esse evento meio que delimitou o fim da relação dos dois, porque um acreditou que aquilo era sobrenatural, o outro achou que era apenas uma imaginação, e esse racional versus espiritual dividiu o casal. Esse livro é muito, muito bacana, tem uma história por trás ali de um mistério bem legal. Eu gostei muito quando eu li por indicação da Cida, do Comparte Livros. Gostei bastante do livro, tá? Ele é fininho, é bem legal de ler. Vale aí para uma semaninha de férias, sabe? Bem gostosinho. Este livro aqui, gente, eu recebi por indicação, né, a história dele. E aí acabei pedindo pro meu marido me dar de presente, né? Porque era meu namorado. Então ele me deu o livro bem na época em que a gente estava indo viajar para Ouro Preto. Então eu fui lendo o livro no carro e eu terminei de ler o livro quando a gente estava na viagem. De carro, tava eu, ele e meus pais. Gente, eu chorava copiosamente, que minha mãe começou a ficar nervosa de tanto que eu chorava dentro do carro, achando que alguma coisa tinha acontecido. Uma das histórias de amor mais tristes, né? Porque a gente vai acompanhar esse casal aqui, que essa aqui é a cena do filme, né? A gente vai acompanhar um casal desde o dia em que eles se conhecem até o final das suas histórias lá, só que sempre focando num mesmo dia, ano a ano. Então, todo dia X do mês tal, a gente tem um capítulo. Então, ele vai contando o que vai acontecendo com eles nesse dia específico aí, desde os dias que eles se conhecem até lá o final dessa história muito longa de vários anos que a gente vai acompanhar. Eu gostei muito, muito. Achei o filme bem brega, mas eu gostei muito do livro. Mas é um água com açúcar, tá, gente? É um romance arrebatador, mas não tem nada de nossa, que estratégia literária maravilhosa. Não, tá? É um best-seller, mas eu fui feliz, confesso. Obviamente eu tinha que ter esse em casa, né, gente? A Culpa é das Estrelas. Ele está aqui porque nós lemos para um clube do livro e porque os meus alunos estavam desesperados para que a professora lesse. Então eu li e deixei ele aqui em casa, porque vira e mexe tem um aluno que quer ler, porque o aluno vem me perguntar coisas e às vezes eu preciso dar uma folheada aqui para lembrar algumas coisas. Então ele está aqui em casa por motivos de eu tenho alunos, tá? Em seguida, eu tenho a versão pocket do Melancia. Esse livro aqui eu li quando eu estava na faculdade, acho que foi no 1º, 2º ano de faculdade.
A mãe de uma amiga minha gostava muito de ler e a gente trocava livros. Aí ela me emprestou esse daqui. Eu lembro que eu ri estupidamente enquanto eu lia, mas era a versão grandona do livro, né? Esse aqui é o pequenininho. É uma edição bem ruinzinha, tá? Mas eu acabei ganhando de presente depois. Eu não tinha ele em casa, que eu tinha pego emprestado. E acabou ficando aqui, porque é um livro muito divertido. Não é um putz, né? A Mary Keyes não faz uma super literatura, mas é legal, tá? Eu gosto dos livros dela, independente do que o pessoal fale. Só que não dá pra ler muitos, tá? Tipo, eu li esse e li o Casório. E eu acho que tá bom de Mary Keyes pra minha vida. A não ser que, sei lá, quando eu fizer uns 45 anos, estiver precisando de uma coisa engraçada, quem sabe eu leia mais um, tá? Aí eu tenho o Memórias de uma Geisha. Esse livro é um dos meus favoritos da vida. Eu gosto muito desse livro aqui. Eu li, sei lá Deus como, ele veio emprestado, sei lá Deus por quem. Aí agora eu consegui adquirir uma cópia, porque eu tinha pego emprestado, né? E é uma história muito bonita, gente, de uma garota que acaba perdendo a família. Ela é obrigada a virar geisha para conseguir sobreviver num momento de guerra, né? Segunda Guerra Mundial, que envolveu o Japão. E a gente vê essa mulher precisando de ajuda, passando fome e tendo que se submeter a todas as tradições das geishas, que são muito rigorosas, muito rígidas. E ela vai se apaixonar por um dos homens que ela vai entreter. E ela vai vai contar essa história de amor pra gente, bastante proibida e bastante complicada. O legal do livro é a questão da cultura das geishas, o como ele vai destrinchar isso passo a passo. Esse livro virou filme, se não me engano ele ganhou o Oscar de melhor fotografia. O filme também é muito legal, mas o livro, gente, é impagável. É daqueles que você começa a ler que você não quer largar enquanto você não continuar. Você para um fim de semana, apesar de ser um grossinho assim, ó, em um fim de semana você mata isso aqui, gente, porque é incontrolável. É muito legal mesmo. Bom, aí eu tenho os contos de fadas dos irmãos Grimm. Eu precisava ter uma edição aqui que contasse os contos de fadas não romantizados pela Disney. Acho que eu comprei em alguma feira do livro da USP. Tenho o Misery, que eu li para um dos clubes do livro dos meus alunos do ensino médio. Esse foi um dos suspenses mais legais que eu já li. Esse foi o meu primeiro Stephen King. Muito bacana, de uma fã que decide que ela vai sequestrar o escritor que acaba aparecendo na porta dela por causa de um acidente de carro. Ela o sequestra e as atrocidades começam porque ela é viciada nos livros dele e a gente vai ver um suspense muito sensacional. Esse livro é muito legal, gente, tem que ser lido. Tem o filme, né, que eu assisti quando criança, que meu pai adorava destruir a minha imaginação e minhas noites de sono, né, mas eu gostei bastante. Ainda sobre o King, eu li sobre a escrita dele, em que ele vai contar as suas experiências com a escrita, como que ele se tornou escritor, como é a rotina dele de trabalho. É um livro muito legal para quem quer ser escritor, tá? E ele conta pra gente como é que ele cria as histórias de mistério, as suas personagens, e tem muita coisa da vida particular do Stephen King aqui. Eu achei muito legal, tá? Aí tem Um Admirável Mundo Novo, uma das maiores distopias do universo. Adoro este livro, que fala bastante sobre a questão de eugenia, de você mexer com a raça, para ter certeza que a população vai ser totalmente conduzida e que cada um vai cumprir a sua função sem grandes revoluções. É um livro muito legal. Quem já leu o 1984 tem que ler isso aqui. Quem gosta de Jogos Vorazes tem que ler isso aqui. Quem gosta do Conto da Aia tem que ler isso aqui. Esse livro é muito legal e é muito fácil de ler, tá? Essa é uma edição pocket minha que eu roubei do meu marido. Olha, tem até o carimbinho dele aqui. Aí eu tenho um Contos de Horror que eu ganhei do próprio colégio em que eu trabalho. Eles receberam presentes de uma editora lá e eu acabei recebendo. Tem várias historinhas aqui de terror agora. Olha, temos do Dickens, tem do Poe, do Conan Doyle, tem um pouquinho de tudo. Eu gostei, mas nada de muito excepcional. As páginas são envelhecidas, tem várias ilustrações, mas serve aí para consulta quando precisar de um conto assim desesperador, mas não são os meus favoritos. Tenho o Édipo Rei, do Sófocles. Essa aqui é uma edição que eu tive que ler para a faculdade. Essa edição, se eu não me engano, vem em grego em páginas amarelas, como se fosse me ajudar em alguma coisa, e eu em branquinho aqui,
a tradução para o português, tá? Eu li para faculdade, é uma história muito legal. Quem gosta de psicanálise, de psicologia, precisa ler isso aqui uma vez na vida, né? Ó, o livro favorito da Mel, gente, O Sol é para Todos. Eu me recuso a falar sobre ele, porque tudo já foi dito, discutido, lido em conjunto. A Mel cita ele a cada 2 vídeos dela, porque ela ama isso aqui. Ela fez eu amar isso aqui e agora eu amo ela também. O livro é muito legal. Putz, discussão sobre questão racial nos Estados Unidos. Tem um super julgamento muito legal nesse livro. Super thriller, muito legal. Aí temos A Vida Secreta das Abelhas, que segue o mesmo caminho, a mesma discussão do Sol é para Todos, tá? Este momento de negros e brancos sendo segregados nos Estados Unidos. Aqui a gente vai ver a história de uma garota branca criada por uma mulher negra, um pai extremamente abusivo, e ela tentando descobrir o paradeiro da mãe com a ajuda dessa moça. E por último aqui, olha, de livros pequenos, temos o No Mar, que da Kozak. Esse livro é muito bacana, porque ele é um suspense, porque o pai e a filha decidem ir viajar juntos, num veleiro, só os dois, e numa bela noite o pai tá lá, ele tem que permanecer acordado, né, como ele acontece alguma coisa com a filha, mas ele acaba caindo no sono, e a hora que ele acorda, ele não acha a filha no barco, e aí ele não sabe se ele dormiu, se ele estava acordado. A insônia começa a fazer com que ele comece a ficar maluco. Chega um momento que você não sabe se existe filha, se era tudo uma invenção da cabeça dele. O livro é um terror psicológico muito legal, gente, que a gente não tem noção exatamente do que está acontecendo por conta da confusão da personagem, da insônia dela. O nosso narrador não é confiável. É um livro pequenininho, mas assustador e muito legal. Gostei muito. Os próximos 2, gente, vocês conhecem, não vou me alongar muito, né? Que é o Listas Extraordinárias, que vai fazer uma sequência de listas aqui de pessoas ilustres, né? A gente tem um pouquinho de cada coisa ali, os facsímiles são apresentados, tem sempre uma contextualização. Vocês já ouviram falar disso aqui bastante, acredito eu. E acho que tudo começou com esse, né? Que é o Cartas Extraordinárias, que agora foi lançado um Cartas Brasileiras, que eu estou lendo e estou gostando muito, tá? Eu prefiro o Cartas do que o Listas, esse aqui é bem mais legal. Gente, vou apresentar mais um e depois eu vou quebrar esse vídeo, tá? Aí a gente vê mais um pouquinho dessa estante no próximo para não ficar muito longo. Esse aqui é o Keys of Deception, Crônicas de Amor e Ódio, esse é o primeiro volume. Eu só li esse. Gostaria de continuar, mas não sei se estou a fim de fazer isso agora. Eu não me lembro muito bem da história. Eu vou ter que reler ou vou ter que esperar sair um filme disso aqui para eu poder continuar. Eu sei que na verdade ela é uma princesa, que ela é obrigada a se casar com um príncipe X lá que os pais escolheram para ela. Ela não quer isso, então ela decide fugir com a empregada dela e as duas saem para a vida. Só que tem um terceiro reino ali na disputa e decide mandar um assassino atrás dela para matá-la. Só que o príncipe com quem ela deveria se casar também fica puto, fica se sentindo extremamente ultrajado e vai atrás dela também com a intenção de matá-la pela vergonha que ele passou. Então os dois vão atrás dela. Mas o legal é que quando ela vai conhecer esses 2 homens, a gente não sabe qual deles é o assassino e qual é o príncipe. E isso é muito bacana porque ela vai meio que se apaixonar pelos 2, mais por um, menos por outro, é meio confuso. Parece que os 2 também estão gostando dela, só que os 2 têm que matá-la e você não sabe quem dos 2 é o assassino e quem é o príncipe. Muito legal o livro, mas eu não gostei muito da escrita, assim, eu achei meio embromation. Por isso que eu não comprei o segundo e o terceiro, que já saiu inclusive, né? Mas sei lá, se um dia aparecer na minha mão eu leio sem o menor problema. Então é isso, gente. O resto da estante eu continuo num próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau!